Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar junto com vocês uma vez mais. Louvamos a Deus por sua misericórdia e por Ele nos dar estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos com outros grupos, outras redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e agradecemos também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel Júnior, é de Belo Horizonte, Marcos Siqueira, é de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Lídia Martins, é de Ouro Branco, em Minas Aparecida Tolentino, é de São Paulo, Emílio Wagmarcher Neto, é de Sobreiro, no Espírito Santo, Neide Lane Gomes, é de Tatuí, em São Paulo. E todos os demais que nos acompanham e nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos por este dia de vida que estás nos concedendo. Graças te damos por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos abençoando, nos iluminando, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estudam conosco a Bíblia cada dia. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias. Aqueles que nos pedem orações, Pai, derrame sobre eles as Tuas bênçãos. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana. E na semana passada nós falamos a respeito do descanso semanal que Deus deixou para o ser humano, e isso foi instituído lá no Jardim do Éden, e esse descanso ele permanece e permanecerá por toda a eternidade. Como todos vocês sabem, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então nós precisamos estudar a Bíblia e aceitá-la assim como está na palavra de Deus. Não criar mecanismos para que nós possamos adaptar a palavra de Deus como nós achamos melhor para nós. Não, nós é que temos que nos adaptar, aceitar e viver a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Nós já estudamos aqui na semana passada e também ontem que Deus, quando Ele deu de forma escrita os mandamentos para o povo de Israel lá no Monte Sinai, ali em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, diz que deveremos nos lembrar do sábado porque Deus é o Criador e em 6 dias Ele criou todas as coisas. E então nós, quando reverenciamos a Deus neste dia, nós estamos reconhecendo-o como o Criador de todas as coisas. Agora, quando nós chegamos lá em Deuteronômio, no capítulo 5, nós encontramos ali Deus falando através de Moisés ao povo de Israel que eles deveriam reverenciar o sábado, continuar reverenciando por toda a sua vida e nas suas posteridades, porque Deus os havia liberto com mão forte e poderosa lá da escravidão do Egito. Está em Deuteronômio, capítulo 5, versos 12 a 15. Aqui, então, nós vemos que 2 razões para que o povo de Israel guardasse os mandamentos de Deus, especialmente santificasse o dia de sábado. Primeiro, porque Deus é o Criador de todas as coisas e nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Segundo lugar, porque o povo de Israel foi liberto com mão forte e poderosa lá do Egito. E nós também, que aceitamos a palavra de Deus em nossa vida, nós reconhecemos também que Deus ele é o Criador de todas as coisas e que em 6 dias Ele criou o mundo, 6 dias literais, e por isso nós descansamos no sábado como uma forma de nós prestarmos culto a Deus no dia que Ele reservou para ser adorado. E também porque nós fomos libertos do pecado quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 4,
Gênesis capítulo 4 e no verso 7, a palavra de Deus nos diz: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Aqui Deus estava falando com Caim, quando Caim estava sentindo no seu coração ódio contra o seu irmão Abel e estava imaginando, pensando em tirar a vida de Abel. E Deus, então, antes que isso acontecesse, Deus falou com Caim: olha, tome cuidado, o pecado está à porta à sua espera. Então, hoje também, nós enfrentamos estes mesmos problemas. O pecado, ele sempre esteve nos rodeando. O inimigo, Satanás, ele é como aquele leão, que ruge procurando a quem tragar. E nós então precisamos nos cuidar. Por quê? Porque se nós dermos brecha, o inimigo ele se aposta de nós e nós vamos nos afastar de Deus, nós vamos cair em pecado. Então Deus, ele nos adverte, e os mandamentos que ele nos deixou, os 10 mandamentos, eles são como uma forma de proteção contra os ataques do inimigo. Quando nós procuramos, pela graça de Deus, observar os mandamentos, não cometer adultério, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, não cobiçar, guardar o sábado, não adorar imagens, tudo isso está nos 10 mandamentos, nós estamos sendo protegidos por Deus dos ataques do inimigo. O autor do livro aos Hebreus, ele no capítulo 12 e no verso 1, escreveu: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, aqui o autor do livro aos Hebreus diz que nós precisamos nos livrar do peso que nos torna vagarosos. Nós estamos andando muito devagar em nossa vida espiritual, nós estamos deixando as coisas irem acontecendo e nós não estamos vendo que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas e que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. E então, como é que Deus vai nos encontrar quando Jesus voltar para nos buscar? Vai nos encontrar corajosos, correndo firme a carreira que nos está proposta, ou vai nos encontrar sonolentos, devagar, quase parando? Irmãos, nós precisamos acordar, nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e a palavra de Deus é clara em nos dizer o que Ele espera de cada um de nós. Nós lemos também em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, diz assim: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, aquilo que Satanás oferece e que propõe a cada ser humano, ele está propondo liberdade, mas na realidade o que Satanás nos promete, o que ele nos apresenta, são coisas que vão nos tornar escravos e que vai nos levar à morte. E aqui diz o apóstolo Pedro que cada um é escravo daquilo que o controla. O que é que está controlando a sua vida? É algum vício? É algum pecado escondido que você tem no seu coração, que você não quer confessar, não quer abandonar? Qual é o problema que está atrapalhando você de ter uma relação íntima com Deus, viver os princípios bíblicos em sua vida? Nós precisamos analisar, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós escolhemos estar com Jesus e viver com Ele, fazer a vontade dEle, ou nós escolhemos estar do lado do inimigo. E quando nós não decidimos, nós já estamos do lado do inimigo. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a tomar a decisão que tem que ser tomada. Em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 7, o apóstolo Paulo escreveu: pois bem,
Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. O apóstolo Paulo, aqui ele vem falando que todos aqueles que aceitaram a Jesus em suas vidas, que passaram pelo batismo, estes foram salvos, estão salvos para obedecer e não para continuar pecando. É o que ele diz aqui, você pode ler aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versos de 1 a 7. Então, quando nós somos batizados em nome de Jesus, quando nós somos mergulhados na água, nós estamos morrendo para o pecado, sendo sepultados, aquela velha vida de pecado. E quando nós então somos tirados da água, do mergulho que foi feito, nós então estamos ressuscitando com Cristo para uma nova vida. É claro que o pecado vai continuar nos assediando, Satanás vai continuar nos tentando e nós temos que nos manter firmes em Jesus para sermos vitoriosos, porque nós não fomos salvos para continuar pecando, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender que é necessário uma mudança de vida em cada um de nós que aceitamos a Jesus. Nós não podemos aceitá-lo, nos batizarmos e continuar vivendo aquela velha vida errada que nós vivíamos antes. E somente pelo poder de Deus é que nós conseguiremos esta vitória em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja trabalhando com cada um de nós, em nossa mente, nos ajudando a entender e ter uma mudança de vida. E nós agradecemos a você que esteve conosco hoje. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, Ele continua convidando, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.